Em Jujutsu Kaisen há bastantes lados bíblicos ou ensinamentos bíblicos. Eu vou falar um pouco deles nesse vídeo. Um bom exemplo é a luta do Satoru Gojo contra o Sukuna. Vamos imaginar que Gojo somos nós e Sukuna é o pecado. Como vocês sabem, Gojo morreu para Sukuna. É como nós lutando contra o pecado. Então acabamos caindo nele, perdendo a luta. Só que então, vamos supor que Yuta é o perdão. Quando formos perdoados dos nossos pecados, por termos caído no pecado, é como se nascesse uma nova criatura, uma nova pessoa renascida. Um grande exemplo é a luta do Itadori contra o Mahito. Vamos representar o Mahito sendo o pecado e Itadori sendo nós, tentando lutar contra o pecado, mas apanhando bastante até ceder ao pecado. E Itadori sendo nós, tentando lutar contra o pecado, mas apanhando bastante até ceder ao pecado. Então na história todo aparece, ajudando a Itadori a vencer o pecado, que nessa representação é o Mahito, que nos dá uma forte lição bíblica, descrita lá em Eclesiastes 4:9-10, que diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Nos ensina que sozinhos é muito difícil vencer o pecado, mas quando temos seja um irmão na fé, ou seja o próprio que ore, que jejue por nós para que possamos vencer esse pecado, para nos dar forças para vencer esse pecado. O pecado, ele pode sim ser vencido. E esse ensinamento bíblico é forte, muito forte, que a Bíblia nos ensina. Também vemos um grande ensinamento bíblico sobre o próprio Itadori e os dedos amaldiçoados do Sukuna. Vamos representar os dedos amaldiçoados do Sukuna como as más amizades, distrações e conselhos tolos. E Itadori, de novo, como nós. Óbvio que eu não tô querendo dizer pra gente parar de aceitar tudo, de ouvir conselhos ou de assistir um filme, uma série, mas tô querendo dizer pra gente tomar cuidado com isso, porque isso pode nos afastar de Deus. Pois às vezes você tá lá fazendo uma meditação, por exemplo, e aí tá passando alguma coisa na TV e você se distrai. É uma estratégia que o diabo usa e a gente sempre tem que ficar muito atento com isso. Mas bom, e também não tô querendo dizer pra você se afastar de colegas que não são cristãos. Mas quando começarmos a nos afastar por causa disso, é importante que a gente comece a vigiar. Desde sempre que a gente vigie, para que a gente não nos afaste mais de Deus.
com isso e para que a gente se afaste dessas más amizades, desses maus colegas, dessas pessoas que só estão nos afastando de Deus. E a gente também meio que filtrar todo o conselho para ver se esse conselho tá certo, se eu devo seguir esse conselho, porque todos podem te dar conselhos. E muitos, através dos conselhos, podem tentar te destruir. E vigie também nas distrações. Pois quando a gente alimenta essas coisas, é como Itadori se alimentando dos dedos do Sukuna. Pregação do Evangelho em Jujutsu Kaisen. As maldições em Jujutsu Kaisen renascem após morrerem. Então, nesse caso, sabendo dessa informação, vamos colocar as maldições como pessoas que ainda não foram encontradas pelo Evangelho. Óbvio que eu não estou querendo dizer que essas pessoas são maldições. É só uma analogia. E os feiticeiros humanos são pessoas que já aceitaram a Cristo e vivem o Evangelho de Deus. Quando algum feiticeiro derrota uma maldição, como por exemplo Itadori derrotando Sukuna, Heian, é como se Itadori estivesse pregando o Evangelho. E é como Jesus disse, será pescador de homens. Entre muitas aspas, convertendo o Sukuna Heian. E fazendo mudar de ideia e pensar em ser melhor na sua próxima vida. Também dizendo que só tinha uma escolha, a qual era a única opção a qual conhecia. A parábola dos 10 talentos. Provavelmente você já ouviu a parábola dos 10 talentos da Bíblia em Jujutsu Kaisen, onde que diz que Gojo recebeu 5 talentos, nasceu com 6 olhos e o ilimitado, sendo técnicas inatas super poderosas no mundo de Jujutsu Kaisen. Mesmo que o ilimitado assim não seja das melhores técnicas, mas por ele ter nascido com 6 olhos, o ilimitado fica sendo uma técnica muito forte. E bom, ficando mais forte com essas técnicas inatas, aprimorando-as mais e mais, ao ponto de conseguir lutar contra Hyomen Sukuna, com 19 dedos. Uma lição de melhorar os talentos que nos for dados. Óbvio que essa lição não vem de Jujutsu Kaisen, mas sim da parábola dos 10 talentos, tá? Também dita pelo Senhor Jesus Cristo. E bom, caso você não tenha entendido essa dos 10 talentos, eu vou contar ela bem rapidinho aqui. Era uma vez um senhor e 3 servos. Um dos servos o senhor ele deu a um servo 5 talentos. Depois, ao segundo servo, 2 talentos. E ao último servo, ele deu 1 talento, conforme a capacidade de cada um. E falou para eles multiplicarem esses talentos. Então, o mestre saiu, ele foi numa viagem muito longa. E eles multiplicaram os talentos. Não todos. Então, quando o mestre voltou, ele foi no que tinha ganhado 5, e o de 5 já tinha multiplicado seus talentos para 10.
o que tinha 2 tinha multiplicado seus talentos para 4 talentos. E o que tinha 1 não multiplicou seus talentos, mas enterrou o talento. Então o mestre o expulsou, por ele não ter dito por ele não ter feito o que o mestre falou. E óbvio que às vezes nessa parábola tem algumas interpretações. Eu não quero dizer qual é a correta, porque eu também não sei, mas bom, leia você mesmo e veja você. Mas bom, nos ensina essa parábola tanto a usar os talentos que Deus nos deu, sendo de jogar bola, sendo de desenhar, sendo de culinária, sendo de a facilidade de aprender, por exemplo. A gente usar esses talentos e também ou espalhar o evangelho, conseguir mais almas a Cristo. Às vezes Cristo te deu almas na sua vida para você pregar e conquistá-las a Ele. E para você pregar o evangelho a elas e elas se converterem de acordo com a sua capacidade. Então, é isso. Bom, gente, obrigado pelo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, se você puder tentar dar uma engajada assim no canal, me desculpa por ter atrasado nos vídeos. E conto com suas orações para poder continuar. Que nem o Boletim Maranata. Falou.